Oi, boa noite. Meu nome é Thalita Aguiar e hoje eu vou apresentar a experiência 4 teórico simulado sobre máquinas elétricas, da aula de prática de eletromagnetismo. Bem, aqui eu vou apresentar um breve resumo do que vai ser abordado. Eu vou começar introduzindo e falando sobre a teoria, sobre os experimentos. E depois eu vou adentrar sobre mesmo os procedimentos experimentais, que é a simulação de gerador elétrico e a simulação de indutância mútua, que foram realizados no software ANSYS. E eu vou apresentar os resultados dessa simulação, que vão ser os resultados do gerador elétrico e da indutância mútua fornecidos pelo software. Depois vou concluir e apresentar as referências. Bem, vou apresentar o conceito sobre gerador elétrico. O que que é um gerador elétrico? O gerador elétrico é um dispositivo que vai converter energia mecânica em energia elétrica por meio de uma lei, que é a lei de Faraday, que é a lei da indução eletromagnética. E por causa dessa lei vai ser capaz de relacionar o magnetismo com a eletricidade, em que o magnetismo vai ser capaz de fornecer eletricidade, e tem várias aplicações, como usinas, veículos, turbinas e até geradores portáteis. Aqui tem uma figura mais ou menos de como a lei de Faraday foi experimentada, em que teve a movimentação de um ímã perto de uma bobina com fios de cobre, e aí foi feita a medição com um multímetro ajustado na função perímetro, e só pela movimentação desse ímã perto da bobina, verificou-se a presença de corrente elétrica. Aqui tem mais ou menos como funciona o gerador elétrico, que seria um gerador de fonte alternada. É, Aqui, o ímã, ele consegue fazer a movimentação consegue induzir uma corrente elétrica nessa espira, baseado na rotação da espira, né? O campo magnético, ele vai conseguir, a indução eletromagnética vai conseguir produzir essa corrente elétrica. E aí, essa corrente elétrica pode ser, essa corrente elétrica alternada, pode acender, por exemplo, uma lâmpada. Bem, aqui eu vou apresentar mais ou menos as fórmulas, que as fórmulas teóricas baseadas onde é aplicado a indução eletromagnética. Aí nós temos a lei de Faraday mesmo, que é essa aqui, que essa aqui é a força eletromotriz, quer dizer que a tensão vai ser a tensão induzida, né, que vai ser a tensão gerada por essa alteração do campo magnético, né? Do fluxo magnético. Então, tem que ter uma alteração do campo magnético em função do tempo, como você pode ver aqui. É, o N vai ser o número das espiras da bobina. Então, quanto maior quantidade de espiras, maior vai ser essa fé induzida. Aí aqui vai ser o fluxo magnético. O fluxo magnético, ele é dado como o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do θ, que é mais essa fórmula bem aqui, né? E aí, continuando, B é a intensidade do campo magnético e A é a área da espira. E o θ é o ângulo entre o campo magnético e a espira. Porque o que altera o campo magnético, porque vai ser o fluxo, né? Então tem que ser a alteração do campo magnético. Para você alterar esse campo magnético, você pode alterar a espira pela área mesmo, ele vai alterar a quantidade de campo magnético que consegue passar por aquela área, por exemplo, no espira. E só que o ângulo também consegue alterar isso, porque, por exemplo, quando você tem um ângulo um pouco menor, aquela área, assim, tipo, que ultrapassa o campo magnético, assim, em paralelo, ele vai diminuir. E aí tem o delta φ em relação ao delta t, que é a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. A gente pode ver aqui que tem um sinal negativo, que vai de acordo com a lei de Lenz, que quando você faz a variação do fluxo magnético, vai criar uma corrente induzida, e essa corrente induzida,
ele vai criar um campo que vai opor a variação do fluxo magnético que gerou. Então, vai acontecer tipo uma repulsão ali, entendeu? Mas se você, tipo, diminui o campo magnético, né? Por exemplo, você vai afastando, você faz, tipo, tem, por exemplo, uma atração, um aumento do campo, da corrente, da variação do fluxo. Então, assim, ela é inversamente. Então, assim, por isso que o campo, ó, o sinal negativo. Aí aqui também a Fê, é a integral de linha fechada do campo em relação ao caminho que ela percorre, em relação ao campo que ela percorre. Por exemplo, num fio condutor, vai ser através do fio, e se uma espira, vai ser o campo nessa espira. Aqui é o fluxo magnético, que ele vai ser em função do campo e em função da área. Ó. Quando o rotor gira, a área percebida pelo campo magnético muda com o tempo, alterando esse campo magnético e induzindo uma tensão. Então, a tensão vai ser exatamente, basicamente, a variação desse fluxo. Bem, sobre indutância mútua. A indutância mútua, ela vai ser ah, é um fenômeno, deixa eu alterar aqui, é um fenômeno eletromagnético que ocorre quando a variação de uma corrente em um indutor, você vai precisar de indutores para fazer isso, induz uma tensão em outro indutor próximo. É, Esse feito é a base de transformadores, as bobinas de ignição, e tem a ver com acoplamento indutivo em circuitos elétricos. Então, são circuitos elétricos magneticamente acoplados. Então, basicamente, um indutor, você passa uma corrente variável, né? Esse aqui é o símbolo da corrente variável. Na verdade, aqui é a DDP, que é variável. Mas ele vai passar por uma bobina e ele vai gerar um campo magnético que é variável. Então, que essa bobina passa essa corrente, então cria um campo magnético variável. Outra bobina, com voltas no enrolamento com espiras, parte do campo magnético atravessa essa bobina, induzindo uma tensão nela. Então, quando você passa a corrente numa bobina, a bobina ela produz um campo magnético para ela mesma, dela mesma, e ela consegue induzir um campo magnético no outro. Então, essa bobina aqui, ela tem um campo magnético induzido pela corrente que passa aqui. Aqui a resistência, que é uma impedância, em que essa tensão pode ser utilizada para essa impedância aqui. Aqui, esse circuito aqui, ele vai ser um circuito de transformador. O que é o transformador? O transformador, ele vai ser a alteração de tensão, porque ele vai transformar a tensão em uma outra tensão. Essa tensão V1, ela vai induzir essa tensão V2. E daí, e como vai ser essa alteração? A alteração da transformadora vai transformar em uma tensão para uma tensão maior, por exemplo, vai ser um transformador elevador, um transformador abaixador. Então, você vai fazer isso de acordo com o número das esfiras aqui na bobina. Porque aí você vai ter essa correlação. Eu vou mostrar um pouco lá na frente essa correlação. A indutância mútua depende da distância entre as bobinas, o número de espiras e do meio magnético entre elas. Bem, aqui, novamente, vou mostrar as fórmulas correlacionadas a essa teoria. Bem, aqui é a tensão induzida pelo indutor, né? Aí vai ser a V2, que vai ser a tensão induzida na segunda bobina, então você passa a corrente elétrica na primeira tensão, e aí você induz uma outra tensão na segunda bobina. E aí o M vai ser a indutância mútua, que ela é medida em R's, que vai ser essa indutância entre as duas bobinas, não uma indutância separada entre o que acontece entre os dois. E aí a que vai ser em relação à variação da corrente, né, em relação ao tempo. E a tensão você tem que verificar aqui que a tensão na bobina 2
na segunda bobina é em relação à corrente um. Por isso que vai ser uma indutância mútua. É a tensão por causa da corrente um. E aí você pode fazer essa fórmula de forma correlacionada, que vai ser o V1 menos o M em relação à corrente 2. Então, seria na primeira bobina, em relação à tensão da primeira bobina, é por causa da corrente 2, por exemplo. Né? Então, aí tem esse M aqui, que ele vai ser realmente a indutância entre as duas bobinas. E ela vai ser medida entre o vezes o K sobre raiz de L1 e L2. L1 e L2 L1 é a indutância na primeira bobina, L2 é a indutância na segunda bobina. Então, vai ter essa correlação. E tem o K, que é o coeficiente de acoplamento magnético entre as bobinas. Se esse K varia entre 0 e 1. Se esse K é 0, o acoplamento não existe. E se for 1, o acoplamento é perfeito. Então, seria tipo um transformador ideal, por exemplo. Porque ele tem a tensão magnética induzida é total na outra bobina. E aí, a relação de transformação, que é, por exemplo, você utiliza a indutância mútua como transformador. Então, como é que você vai fazer essa se vai transformar na tensão mais alta ou mais baixa, se vai ser o transformador elevador, abaixador, como eu disse, vai ser essa relação do número de espiras da bobina. Então, vai ser V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Então, quanto maior a quantidade de espiras, ele vai aumentar essa tensão em relação à tensão anterior. Ah, vou apresentar agora os procedimentos experimentais sobre o gerador elétrico. Ah, ok. Aqui começa a fazer a parte do ímã, né? Ah, e aí você vai fazer realmente a parte do gerador que ele vai precisar do ímã e das bobinas, e você vai precisar de uma parte que possa se movimentar, né? Porque vai ser a partir do movimento do ímã que você vai permitir a indução magnética. Então, eu estou fazendo a parte que eu vou colocar o ímã e agora aqui fazendo as bobinas. É, esse meu gerador elétrico, ele tem 8 bobinas, né? Então, você faz aqui com a parte, que é o projeto 3D, não, o 2D, na verdade. E aí você o ímã foi colocado nesse formato aqui, arredondado. Aí você coloca esse círculo aqui. Aí aqui eu vou tentando ajustar, né? A forma como você faz isso, nuances, vai ser bastante pessoal, né? São figuras simples, tipo círculo e afins. Esse movimento numa posição, uma posição boa, como você pode ver, não tem exatamente uma posição específica. Ali você faz uma duplicação em relação ao longo. Então, assim, como que é 8 espiras, 360 por 8, é 45 graus. Se quiser menos ou mais, você faz essa situação aí. Ah, né, perfeito. Essa parte aqui é a parte que vai ter a rotação do ímã. Deixa eu segurar um pouco mais. Opa, segurei demais. Opa. Aí ele vai criar para o 3D, eu coloquei largura de 10 milímetros. E aí, olha aí, o bom benção. Eu não sei o que eu tô fazendo aí. Aí faz o solution type, aí você coloca no modo transiente, que o transiente, ele vai ser uma simulação em relação aqui para provar que sou eu que fiz a simulação, TC24, às vezes eu coloco TA24 nos trabalhos, mas para mostrar que a simulação é minha. Aí depois eu tiro, porque, sei lá, às vezes atrapalha isso aí, mas que ajuda, na verdade. Ah, tô muito tempo nisso aqui. Bastante tempo mesmo. Ah, tá. Então você fez, aí você seleciona.
as bobinas. Aí você vai colocar o material. Aí você seleciona a cor, não sei o quê. Aí todo você seleciona a cor, é bastante interessante você colocar todo num grau de transparência bastante razoavelmente alto. Eu coloco 0,70 aí, mas depois eu até aumento. Lá na frente eu aumento. Não sei se vai mostrar, mas provavelmente sim. Então, assim, porque na hora que quando você vai rodar a simulação, você quer ver, tipo, o campo magnético, as linhas do campo, e etc. Então, é bom colocar cores diferentes e um grau de transparência alto. É uma boa indicação. É, que eu acho que todos são só em relação à cor. Eu acabei mudando aqui o vídeo. Aí aqui de novo a questão da cor. Aí eu coloquei um. Tá, eu acho que aqui eu termino. Ah, esse aqui eu chamei de retângulo. Esse aqui que é do ímã. Agora eu vou colocar, continuando a questão da cor. É, eu acho que essa é a cor final que eu decidi. Mais questão de cor. Eu fico bastante isso, de verificar uma cor boa. Porque eu achei que as cores estavam muito parecidas entre si. Nossa, metade do vídeo é basicamente isso, aparentemente. Deixa eu ver aqui se muda. Cor também. É. Eu não cortei na edição, porque às vezes você corta uma parte importante, né? Uhum. Tá, eu acho que agora eu vou colocar os materiais. Não, sim. Aí eu coloco no primeiro a único que é tipo uma junção de ímãs. Aí eu coloco o material das bobinas eu coloco cobre, né? Porque é o melhor para essa questão da, da passagem da corrente, né? Aí fica esses dois ciclos internos, que é onde vai ter a rotação, né? Que é necessária para ter o gerador elétrico. Aí você coloca motion setup na sign button. Aí tu coloca a rotação. Aí você vai aqui em modo, vai ter. Aí você coloca a velocidade de 360 graus por segundo. Se você quiser ver, ser um pouco mais devagar, ajuda também. Aí eu seleciono as bobinas novamente. Aí eu vou colocar os efeitos que eu vou precisar depois, como para ajudar a colocar a questão da corrente, né? Então, assim, para ajudar na passagem da corrente, para você ajudar na simulação, né? Aí, insert selection, aí faz uma análise ali. Aí você vai colocar o tipo de solução, né? Aí, como é pelo tempo, é transiente, coloca 0,1 aí. Você tem que colocar isso para rodar a simulação. Um pouco os valores da parte de save fields. Adiciona ali, bloqueio. Eu tô vendo que isso dá certo. Fechinho.
Roda a simulação. E dependendo do seu computador, vai rodar rápido ou rodar devagar. No meu caso, rodou bem devagar. Mas eu fiz um corte aqui, eu parei de gravar. Aí você coloca Set Solution. Tu vai lá em Draw, Set Solution. Não vai em Draw, não. Deixa eu ver quando é que vai. Não me lembro como eu fiz. Vai em View. Set Solution. Coloca Set View Contact. Coloca o tempo. Coloca o Top Mesh. Aí depois eu apaguei isso aí. A determinado momento apaga meu nome aqui para tirar mesmo. Né? Coloca filtros, quais campos você quer. A gente coloca, vai usar o vetor campo magnético para ver como é que ele se comporta. Aí você pode ver o campo, ele aparece mais na parte do interior do ímã, é, onde o campo, onde ocorre o campo magnético mesmo, que é através do ímã, que ele vai induzir a corrente nessas bobinas aqui. Ele está sendo distribuído desse jeito aqui. Esse é o ímã, ele está fazendo isso, então ele deve ter um polo norte aqui para cá, porque ele está tendo uma saída para cá, um polo sul, né? Uhum. Aí aqui eu rodo mais. Aí eu coloco agora o vetor em relação à corrente induzida, né? Que vai ser ampere por metro quadrado. E aí agora eu faço alterações para verificar melhor onde a corrente, aqui a corrente induzida nas espiras. Você vê que a espira não, na bobina, né? Então esse campo magnético aqui interno, ele vai induzir essa corrente. Aí você faz essas alterações aqui para diminuir ou aumentar, para ficar melhor uma visualização. Plots, aumenta o spacing. É, você vê que só nessa posição aqui do ímã, ele vai induzir essa corrente só nessas bobinas aqui. Mas como ele vai estar movimentando, ele vai conseguir induzir a corrente nos outros também. Aqui demora um pouco para fazer a animação. Eu não mostrei como fazer a animação, deixa eu ver. Aqui vai em Field Results Animation. Bota o time lá. Como regime transiente, vai ser em função do tempo. Aí, passo limpa para rodar isso aí. Então, vou para trás, eu vou para frente. Aí você vê o ímã movimentando naquela função do motion. E aí você vê as correntes sendo induzidas em relação ao campo. A variação em relação ao fluxo magnético, né? E assim, você verifica também. Eu vou apresentar isso mais nos resultados, mas basicamente isso, eu vou repetir mais ou menos isso que eu tô falando. Aí você pode aumentar a velocidade também. Você vê que o campo elétrico, né, a corrente elétrica mesmo, induzindo as bobinas, ela vai alterando. Aí eu coloquei agora todo o campo rodando. Aí você vê aqui embaixo também. Bastante interessante. Aumentando um pouco a velocidade. Nossa. Nossa, eu avancei completamente o negócio. Tava meio esquisito.
Aqui rodando, você vê que a corrente ela vai aparecer de forma positiva onde, e aí tem a questão da regra em que elas são perpendiculares, né? O campo é para um lado e a corrente induzida é por outro, né? E aí a direção, ele vai muito na direção da regra da mão direita, por exemplo, entendeu? Aí eu voltei para o modelo 2D para conseguir colocar uma resistência ali nas bobinas, para ver uma excitação lá nas bobinas. E ficou melhor para você ver a variação da corrente elétrica nas bobinas, entendeu? Então ficou, porque aí tem que fechar o circuito no lance, né? Às vezes é um pouco difícil. Aí você seleciona de connection aqui, coloca new report, vai lá no results para aparecer isso aqui. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Aqui. Ah, ó, porque aqui, isso é muito rápido. Aqui. Aí tu vai na bobina, passa na station e vai end connection. Aí tu seleciona 1 miliohm. Aí tu tem que rodar a simulação 2D. Foi como eu encontrei para fazer isso aqui. Mas tem outro jeito para fazer, acho que dá para fazer no modelo 3D também. Ah, essa é roda também. Tá vendo result, create field, não, transiting report, and connection, que foi o que a gente adicionou. Quando adicionou, tipo assim, colocou uma voltagem ali. E aqui fica mais ou menos um gráfico em relação ao tempo. E aí é o primeiro resultado. Primeiro não, resultado, né? Esse é de todas as bobinas, né? Isso. Essa é o procedimento experimental de virada elétrica. Eu aqui apresento os procedimentos experimentais primeiro, para depois os resultados. É, fica interessante inverter um pouco a ordem, né? Talvez, porque aí já vê. Deixa eu inverter a ordem, fica até melhor, eu acho. Porque aqui, né, apresentar primeiro os resultados desse aqui. Porque já estamos vendo isso aqui mesmo. Aqui os resultados do gerador elétrico, que a gente acabou de ver a simulação. Bem, aqui é o videozinho que a gente acabou de ver, que você verifica que o campo magnético aqui está em Tesla, que acabou de portando bem, e aqui a corrente induzida em amperes por metro quadrado. Você vê que a movimentação do campo magnético, que a gente viu lá fora, em relação ao fluxo magnético, é que vai ter essa alteração do fluxo, que vai induzir essas correntes nas bobinas, e aí você verifica que a corrente ela vai ser perpendicular, como eu já tinha dito, em relação ao campo magnético induzido. Você vê que o campo magnético está lá no XY e a corrente no eixo Z. E aí a direção também vai ser determinada em relação a isso. Porque você pode ver também que a corrente elétrica é aquele E é igual a Φ, né? T sobre dt, né? Então, vai ser correlacionado porque aí você vê que também tem a corrente embaixo. E aí, aqui é aquele resultado daquele gráfico, né?
você vê que com as correntes nas bobinas, elas vão variando com o tempo. É, é interessante ver também de cada bobina que você, tipo assim, ela aumentaria e baixaria, cada vez que o ímã passa por eles, entendeu? Só que em determinado momento, você vê que a parada foi 1 segundo. É, o tempo, assim, acima de 0,4 segundos, ele vai aumentando bastante a corrente induzida no geral, né? Então, assim, quando você aumenta as bobinas lá, ela vai aumentar a corrente induzida nesse pedaço aqui. Agora, vamos falar sobre os procedimentos experimentais da indutância mútua. A indutância mútua a gente é feito com as duas bobinas, e você passa uma corrente. Aí essa bobina vai ter um campo, essas bobinas vão induzir um campo magnético, deixa eu colocar aqui, um campo magnético, que esse campo magnético vai ser, que a gente viu lá na teoria, esses campos magnéticos um vai induzir o campo magnético no outro, né? Tá, eu estou no resultado, tá, procedimentos. Aí aqui que draw, os defined properties livre, eu coloco polygnex, para fazer tipo hélice, né? Aí coloca esses parâmetros aí, para ver, tipo assim, a mudança do raio, os pulos que tem, as voltas, quantas voltas dão. E é muito fácil criar, porque você acha que uma geometria é muito difícil, mas não precisa fazer assim do zero, ele já tem essa função, né? Para fazer essa hélice. É um software de desenho, inclusive, de CAD em geral tem isso. Aí a outra, você muda os parâmetros para ela ser um pouco menor, então de 5 voltas ali. Ali eu errei, porque não coloquei os parâmetros certos. Aqui tinha que colocar, eu coloquei a mudança de raio tá zero lá. Mas não é, 2,05. Hum, o número de voltas. E agora os parâmetros estão corretos. E aí você vê que ele tem mais ou menos a mesma correlação. É só, tipo, seria com aquele N, né? Que é a variação. Que é o N1, N2, é aquele número de voltas ali. Aí coloca os dois no material de cobre, a bobina de cobre. Aí coloca a primeira bobina na menor RX. Aí você nomear cada bobina um nome específico, porque a bobina não vai ser só essa hélicezinha. Aí você tem que puxar, tipo, a linha mais para frente, assim, para seguir como se fossem os terminais, né? Aí aqui eu tô colocando uma distância, que é uma distância ali entre as bobinas, que isso vai ser imprescindível no que diz respeito ao, ao resultado da indutância magnética, né? Ah, coloquei a distância de 15, length lá, todo mundo, para colocar, 15 minutos. É bom colocar essa distância, mas colocar 15 minutos direto, porque isso aí vai ser importante depois, porque você vai aproveitar esses parâmetros posteriormente na construção dessa espira, porque vai estar relacionado à distância. Aí você vai lá na espira maior, eu acho que é na maior, tu vai na ponta interior, né? Para você adicionar o resto, né? Tipo, o fim da espira, né? Que aí tem a parte da hélice e você puxa, né?
Aí você vai no ZY aqui, aí tu puxa essas linhas, aí com a ajuda dessas setinhas aqui, tu puxa na direção certa. Você vê que tá na relação à linha, né? Aí você puxa desse jeito. Aí aqui eu errei porque tem que puxar assim, assim, e depois tem que puxar nessa direção. Deixa eu ver se. Aí eu faço novamente. Aí você pede ajuda ali, aí ó, tem que puxar para cá. Aí quando você chega aqui, ele mostra essas coordenadas e você puxa. Aí você tem que fazer mais ou menos esse formato. Sai muito fácil, tu coloca aqui. Eu acho que nem sai se você faz de outro jeito, assim. Aí eu sou eu fazendo de novo, porque errar é aceitável. Aí tu coloca nas propriedades. Aí tu coloca esses parâmetros para. Se você seguir essa receita, você consegue fazer com que tenha uma geometria correta. Em que você coloca aquela distância de 2 em 2, aí você copia um para o segundo, aí você só faz tipo a variação ali de 100, porque ele vai correr de 100 para aqui, ó. Esse aqui ele vai correr de 100 totalmente. Nos outros, faz uma variação menor. Aí agora, você criou tipo como se fosse o eixo, agora você vai criar o formato desse jeito aqui, só que você vai fazer tipo reto, entendeu? Então, usando aquele parâmetro lá, você vai usar, tu vai aqui em Create Plotline, o tipo retângulo, aí tu vai colocar o diâmetro, assim, tipo a largura e a altura. Você criar esse mesmo formato aqui. Aí você faz isso aqui, é o formato dele. Aí esse aqui também é de cobre, né? Ele vai fazer parte do primeiro. E de cobre também, porque na verdade isso é uma continuação daquilo lá, entendeu? Inclusive, é adequado, eu acho que é feito aí, você faz essa junção dos dois materiais, né? Olha aí, ele vai ter esse formato aí. Aí você faz de forma correspondente, do outro lado, você coloca no plano ZY. Ah, aí tá tudo bem que tu tem as coordenadas aqui. Aí tu faz esse formato aí. Aí novamente, coloca as propriedades, aí tu aqui eu dou um erro, que eu não sei o que é. Mas basicamente você copiar e colocar o tamanho. Ah, o problema foi aqui. Aqui eu coloquei 2,5, era para ser 2,5. Eu não sei, você vê que aqui, você vê que o eixo está muito para lá. Quer ver? Isso. Mas eu acho que o eixo ficou errado ali, quer ver? Porque eu coloquei no. Porque você tem que. Olha aqui, quer ver quando você coloca a bolinha ali? Você tem que aparecer esse aqui, tem que aparecer até aparecer a bolinha, né? Só que dei, por algum motivo que deu errado nessa hora. Aí tu copia ali. Então eu vou colocar de novo. Vai aqui. Aí tu vai colocar um para cima, um para baixo. Esse é o primeiro. Se não é o primeiro, create line esse aqui. Aí tu vai seguindo. Assim, o jeito que faz é igual, só porque não ficou aqui no meio. Não consegui ver isso antes, sabe? Assim, o resto é exatamente isso. Aí tu vai no create polyline. Você coloca o tipo lá, que vai ser retângulo, 2,2, para criar esse mesmo parâmetro. Aí você vê que ali, ele está equado ali, de como não vi antes.
Eu só vi ele nessa hora aqui. Aí. Não, tá certo. É outro que tá errado. Enfim, esse aqui deu certo primeiro. Eu tô lembrando de outro, mas teve uma vez que tá errado. Ah, esse aqui é porque eu cortei e já tá certo, mas... Enfim, é só você colocar quando aparecer a bolinha lá. Aí, de novo, de cobre. Aí tu correlaciona o nome correto. Eu acho que esse piro menor chama TX, então... Esse aqui que tá ligado a esse piro menor chama. Esse piro maior, que é o TX. Piro maior não, bobina menor, né? Mas você faz do mesmo jeito que esse. São duas bobinas iguais, a única diferença... Iguais não. A única diferença é o número de voltas. Aí, tu vai pra essa bolinha ali. Aí tu aproveita os setinhos pra te ajudar. Um copo deste. Eu falei que utilizar. Por enquanto parece que não vai estar lógico utilizar agora, mas depois. É basicamente copiar no ponto 2 do ponto um e alterar um parâmetro. Por exemplo, aqui vou dist menos 2. Oxi, aqui essa parte já foi. Esse aqui é o terceiro preto lá. A gente vai resolver tanto. Essa placa de cobre também. É tudo o mesmo material, enfim. Então, eu queria dizer. A gente pode falar com isso aqui. Aí tu vai copiar ali. Vai que no jeito, assim. A gente vai colocar o vírgula de novo. Dois. E crédito tu coloca aqui que é de cobre. Aí aqui. Vai aparecer aqui que a gente fez. Essa simulação foi eu mesmo. Aí aqui. Eu tava tentando propagar o meu papel. Eu passo mais vídeo tentando provar que sou eu. Acontece, né? Um cubo aqui que vai verificar os parâmetros, né? Tipo, da simulação. Não os parâmetros, é mais as condições de contorno, né? Da simulação. Aí tu coloca, seleciona de forma que a caixa, o condição de contorno, ele vai abarcar as bobinas e deixar um espaço muito maior para você conseguir visualizar. Eu coloquei essa visualização posição. Olha aí. Aí o ar, eu acho que
Mesmo porque eu acho que tem uma coisa relacionada, que como a gente viu, a indutância, ele vai ser alterado de acordo com o número de bobinas, de espiras, o número da corrente colocada lá, e daí em relação também ao meio que tem inserido. Aí eu vou colocar aqui por. Ah, tá. É importante você selecionar tudo que você fez para aquela espira e juntar bem aqui. Aí, cadê? Bem aqui. Aí. Você faz essa fusão dos materiais, porque você pode verificar que a gente fez separado, né? Tipo, a parte da hélice, aí a parte daqui desce desse lado, desce do outro. Aí você tem que juntar tudo isso. Aí agora é você colocando tipo, a excitação de corrente elétrica. Tá, porque aí você coloca a corrente vai rodar as espiras sofre esse campo, essa esfera primeiro, produz um campo magnético por causa dessa corrente, e essa corrente induz um campo magnético que vai induzir a tensão na outra, por corrente, né? Mas aí, se você coloca nas duas, você consegue esse magneticamente acoplado um de outro. Aí tu coloca os parâmetros, aí coloca a matriz, que por algum motivo não deu certo, mas não deu certo, porque quando você vai colocar as correntes aqui nas faces, você tem que colocar de tal forma que você, tipo assim, se na mesma espira, uma tem que estar de um lado, uma tem que estar para fora e outra para dentro, por exemplo. Então tem que fazer sentido, porque senão a matriz não roda. Aí esse é problema só tá. Mas você pode adicionar parâmetros no seu apartamento. Aí vai adicionar um parâmetro, começa 4 milímetros, 30, 45, sim, que vai ser o aquele disco lá que a gente definiu. Você vai fazer a simulação tanto vai rodar, e aí roda a simulação. Você vai em Result, a Data Table, a própria Scope, que é o coeficiente de acoplamento. Aí ele colocou duas instâncias, né? Uma de 15 alguma coisa. Aí aqui é uma matriz do coeficiente de acoplamentos, só que é do RX1, coeficiente de acoplamento. Só que aí agora, o coeficiente de acoplamento, você vê que o coeficiente de acoplamento a teórico de resultados, mas aqui você é a forma como você seleciona. Você pode colocar outro resultado, só que é um resultado de plot, que é de gráfica de qualquer dois lá, o coeficiente de acoplamento, que é entre duas bobinas diferentes, não na mesma. E você pode ver que tem correlacionado em relação à distância. E você pode verificar também como funciona o campo magnético lá. Assim que você vai ver na caixa inteira, né?
assim, talvez enrolar um pouco. Aqui ficou totalmente fechado, né? Mas pode ser que no seu, se for melhor, nem precise disso. Aí tu vai lá nos campos, aí modifica os parâmetros, em relação ao alpine, escala, aí se verifica como a magnitude do campo se funciona no espaço ali das bobinas. É, coloca o plot bom. Dando uma olhada básica. Aí eu seleciono o tipo de escala do plot aqui. Hum, aqui depois, aí calculo ali, calculo normal, fine. Aí depois de muito tempo eu refazendo, beleza. Deu errado, aí aqui eu tentando colocar no pedaço, mas aí depois eu volto, só que eu aumento o grau de transferência, para esse tipo de grau aqui. Aí você vê que o campo magnético, olha lá, o campo é mais intenso, bem exatamente embaixo da espira. Você vê que ele tem um certo nível lá, que é a corrente de cima, tendo no campo magnético, na espira de baixo. Então, tá tendo indução observada ali. É meu nome ali, para verificar que isso aí. E é isso. Agora eu vou apresentar os resultados da indutância mútua. Esse que é o vídeo que a gente acabou de gravar. E aí você vê que o campo magnético ele vai seguir o parâmetro que vai ser o campo magnético entre as duas espiras giradas e como o são magneticamente acoplados, aquela primeira espira de cima, ele está induzindo o campo ali na espira 2. E aqui, tipo, o padrão de cores, ele segue a questão da intensidade do campo, né? Então, assim, talvez a gente for relacionado. Enfim. Agora eu vou apresentar os resultados daquela tabela. Por exemplo, aqui é a distância entre as bobinas. Então, assim, de acordo com aquela lei de Lenz lá, quanto maior a distância, menor o campo, né? Porque vai ser diminuir o fluxo, etc. Vai ser menor a força envolvida, né? E aí a gente pode verificar esse primeiro coluna aqui é do coeficiente de acoplamento entre diferentes, né? Então, você vê que quando aumenta um pouco o tamanho, ele diminui esse coeficiente de acoplamento. O que faz muito sentido, né? Porque se a distância aumenta, o acoplamento vai diminuindo, né? Aí aqui são iguais, aí você vê que a matriz 1 de RX e RX na mesma indutância, então assim, aqui quando é igual, tipo TX, aqui você vê que os valores são iguais, porque o campo magnético, que é liberado pela própria bobina, ele não vai mudar, independente da distância entre as bobinas, porque está falando só porque o campo magnético em um vai ser o campo magnético dele, de dispersão própria, e o influenciado pelo da outra corrente, né? Então, de dispersão própria, ele não vai alterar. Não tem a ver com a indutância magnética, né? Agora, quando tem diferente RX, TX, LTX, RX, você vê e quanto maior a distância, menor a indutância, o que faz muito sentido, porque com esse gráfico também aqui, que vai ser a matriz de coeficiente, e a distância, então ele diminui. E assim, na dedução da fórmula, você verifica que a indutância magnética, quando é
pela corrente um ou pela corrente 2 é a indutância sobre a bobina um ou a bobina 2, independente de quem que você está colocando a corrente, quem está induzindo, você vê que o M é igual, né? Então você vê que está igual aqui também. É tipo o M12 é igual ao M21. Bem, concluindo, as simulações mostraram eficazes na demonstração do funcionamento do gerador elétrico, apresentando resultados sobre o comportamento do campo magnético no seu interior. E a simulação com indutância mútua também evidenciou a distribuição do campo magnético entre as bobinas e também conseguiu mostrar resultados em relação à indutância e o coeficiente de acoplamento magnético, que esses resultados corroboram com a diminuição da indutância mútua com o aumento da distância entre as bobinas. E também a relação da indutância entre elas, né? Enfim, aqui são as referências e obrigada pela atenção.